Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui falando sobre tratamento biológicos, agora dando continuidade e falando das unidades de lodos ativados. No vídeo aqui vocês vão ver, tem um pouquinho mais de configurações aqui, de combinações que a gente pode fazer de lodos ativados. Né? Lodos ativados, né, são os tratamentos biológicos aeróbios, né, então como tanto, né, que a gente vai conseguir remover matéria orgânica e nutrientes. Vão ser sistemas aí mais sofisticados, porque a gente vai estar vendo aí que vão ser sistemas que vão trabalhar com aeração, ou aeração mecânica ou aeração por ar difuso, para estar aumentando a transferência de oxigênio para o meio líquido. Né? E aí você vai estar também, lógico, né, isso aí está atrelado também então, em sistemas que você está lidando com uma carga orgânica maior. Então, aí a gente vai ter uma tendência que a gente tenha uma qualidade de efluente final maior, né? E aí, em relação à disponibilidade de espaço, então, conseguem em áreas mais compactas, relativamente, por exemplo, em sistemas de lagoas. Fala assim, relativamente, né? Porque vai depender do seu comparativo sempre aqui, né? Dentro de sistemas de lodos ativados, a gente vai estar vendo que alguns sistemas aí tende a requerer mais espaços do que outras variáveis de lodos ativados. E como eu falei, né, tem um consumo bem elevado de energia elétrica lá. E também eles vão trabalhar com uma carga orgânica mais elevada, né? Consegue tratar uma carga orgânica maior. Bom, a gente vai ter então essas configurações conhecidas, né? Lodos ativados convencional, o lodos ativados com aeração prolongada ou embatelada e o lodos ativados pós-tratamento de efluentes anaeróbios. Bom, passando aqui pelo lodos ativados convencional. O lodo ativado convencional ele vai ser caracterizado então, por ter um decantador primário, reator aeróbio, decantador secundário. Vocês lembram, né, do filtro biológico percolador, que ele também tinha necessidade de ter um decantador primário. Né? Caso aqui, né, não é para evitar a acumulação, né, mas é para a gente reduzir então um pouco da carga orgânica que chega aqui no reator aeróbio, né, e principalmente reduzir a parte de carga orgânica particulada. Então a carga orgânica particulada, né, os materiais suspensos são retidos aqui, fica a carga orgânica dissolvida, principalmente a carga orgânica dissolvida, e aí para ser removida então nesse reator aeróbio. Então, aí você tem a introdução do oxigênio, você pode ser por difusores ou por aeração mecânica. Outro também não deixa de ser lodo ativado, convencional. Isso vai gerar lá uma biomassa. No caso aqui, é importante aqui que aqui a gente não vai ter uma biomassa imobilizada, a gente vai ter uma biomassa suspensa. Ela vai estar flutuando no meio líquido. Né? Então, essa biomassa suspensa, no caso, a gente vai ter os flocos. E aí esses flocos, na hora que vai seguindo aqui, ele vai embora no efluente. Então é necessário o decantador secundário para clarificar o efluente, né? Não ter sólido suspenso saindo lá no efluente final. E também para garantir a retenção celular, porque aqui ó, vocês estão vendo aqui, ó, lodo de retorno. A parte ali dos micro-organismos ele tem que retornar aqui para realimentar, senão você não tem a retenção celular. Senão você você cresce os micro-organismos que fazem a degradação aqui, vamos supor, você faz o decantador secundário e tal e segue adiante, aí você não, enfim, eles não ficam, você só tem, assim, e aí toda vez você tem que esperar crescer os micro-organismos, e aí não, que a gente faz o retorno, depois a gente retorna os micro-organismos que já estão desenvolvidos aqui, tem-se uma boa eficiência do sistema. Essa que é a lógica também do lodos ativados, né? Retorno. O lodo de excesso, né? Como é um processo aeróbio, gera muito lodo. O lodo de excesso ele é combinado, dessa parte do secundário aqui, ele é misturado, combinado com o lodo primário, e depois passa pelos tratamentos de lodo, né, que a gente vai estar falando ali. Nesse caso, pelas características dele, ele vai precisar de adensamento, digestão anaeróbia, né, ou outra forma de estabilização, desidratação e depois para a disposição final. Bom, além da questão visual, né, de arranjo que vocês viram de fluxograma, né, em termos de parâmetros, né, quais que vão ser as características desse sistema de lodos ativados convencional?
tem a questão de retenção celular, né? E aí um parâmetro que mede aqui, no caso do lodo ativado, que vai ter relação direta com a retenção celular, é a idade do lodo. E aí, nesse caso aqui, né, essa idade do lodo ela vai ser uma faixa de 4 a 10 dias. Comparado com os outros sistemas, né, a gente vai ter uma baixa idade do lodo, ou seja, o lodo não fica muito tempo no sistema. Ao mesmo tempo, isso quer dizer assim, que é um lodo novo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem ali também que a relação alimento-micro-organismos, ou food-micro-organismos, né? Microorganisms, FM, né? O AM, né? Ela vai se situar entre 0,25 e 0,5, né? Ou seja, você tem uma carga bem elevada de alimento por micro-organismos. É pela baixa idade do lodo ali. Então, como fica pouco, você tem como a idade do lodo tem a ver com a retenção celular, com os micro-organismos, a gente tendo uma baixa idade do lodo, nessa relação AM, né, a gente está diminuindo o M. Isso quer dizer que favorece o A, o alimento. Então, por isso que a gente tem uma alta relação alimentos dos micro-organismos nesse sistema. Meio que, enfim, uma consequência do outro. E aí também uma outra relação aí, né, que diretamente acaba tendo a ver com a idade do lodo, é o TDAH, que vai ter na faixa de 6 a 8 horas. Então a detenção hidráulica, então o líquido, vai ficar numa faixa de tempo de 6 a 8 horas. Esse sistema trabalha com vazão contínua, ou seja, entra continuamente efluente no sistema, né? Já falei aqui das partes que requerem, né, dos decantadores. E o lodo lá ele vai requerer estabilização, né? Então pode ser digestão anaeróbia ou enfim, outros sistemas aí. E aí depois, como eu falei, né? Isso aqui anotem bem que isso aqui é uma coisa importante, né? Quando a gente for falar de tratamento de luz também, a gente volta nesse assunto aqui. Dando sequência, a gente tem agora aqui o lodos ativados com aeração prolongada. O que vocês vão ver aqui, né? Opa, eu já não tenho mais o decantador primário aqui. A gente só tem o reator aeróbio e decantador secundário, né? Também tem aqui o controle de idade do... A gente tem a retenção celular, né, pelo lodo de retorno, né? E o lodo de excesso aqui, ok, ele já sai estabilizado e vai para adensamento mecanizado, desidratação e disposição final. A gente tem uma característica um pouco diferente, né? Bom, o nome aqui diz, o próprio nome acho que já diz, né? Lodos ativados com aeração prolongada. Isso quer dizer o quê, né? Isso aqui vai ficar um tempo maior em aeração. E aí nessa situação de aeração mais prolongada, voltando ali naquelas aulas ali sobre os processos de degradação, lá na introdução de processos aeróbios, a gente tem ali, né, conversão de matéria orgânica lá que vai formar biomassa, mas a gente também tem a parte de decaimento morte celular, decaimento, a respiração endógena. Nessa situação aqui, a gente tem uma parcela bem maior de atuação de processos de respiração endógena. Então, ou seja, né, vai ter morte celular e aí esses excessos ali então vai sendo oxidado lá, virando então produtos estabilizados. Por isso que sai esse lodo estabilizado aqui. E aí também, por isso aqui está um tempo muito maior de aeração, você consegue também tempo mais do que suficiente também para conseguir a degradação, a oxidação ali, também no caso de matéria orgânica particulada. Por isso também aqui que você não tem um decantador primário. Mas a gente vai estar vendo agora, né, aqui, que tem outras coisas que vão estar mexendo com consequência. Por exemplo, tudo bem, não precisa do decantador primário, né? Você consegue lidar com a matéria orgânica na forma particulada, né? Dissolvida e particulada, né? Diferente do outro, que ali ele está dimensionado, para trabalhar principalmente com a dissolvida, né? Mas aqui você consegue lidar com as duas, orgânica e com a orgânica dissolvida e com a orgânica particulada. Só que, como eu falei, né? Isso aqui tem uma aeração prolongada. Tendo uma aeração prolongada, isso vai mexer com a retenção celular, né? Até a gente consegue, acho que vocês vendo aqui, ó, a idade do lodo, né? 18 a 30 dias, né? Acho que daí dá para entender bem até porque que a gente tem o decaimento endógeno. Você tem um tempo bem mais longo e aí realmente vai morrer um monte de micro-organismos com essa idade do lodo.
E aí, se a gente mexe na idade do lodo aumentando, né, aumentando a retenção celular, isso quer dizer que a gente também, né, e aumentando o tempo que essa água residuária, isso também vai mexer no TDAH, né? Mexer no TDAH, que vai ser também bem maior, na faixa de 16 a 24 horas, ou seja, né, a água residuária também fica muito mais tempo. E ela ficando mais tempo aí, isso quer dizer que em relação aos micro-organismos que vão crescendo, vão consumindo ali, a gente vai ter uma proporção de alimentos bem menor micro-organismos. Então, aqui, né, a gente vai ter então uma baixa relação AM, né, ou FM, né, alimento micro-organismo na faixa de 0,07 a 0,15 kg de DBO por quilo de sólidos suspensos voláteis do licor. Licor misto é a mistura entre efluente e a biomassa floculenta que tem no reator aeróbio. A vazão aqui também é contínua. E aí, como eu falei, né, esse consumo adicional de oxigênio ele vai ter a respiração endógena e vai ser utilizado para a estabilização do. Só que, né, consome bem mais oxigênio. E também vale lembrar, né, que é óbvio, né, gente, o gasto com aeração aqui vai ser bem maior do que o outro sistema. Aí, gente, a gente tem aqui o sistema de lodos ativados em batelada. Esse sistema ele vai ser diferente dos anteriores em relação à vazão. A vazão aqui vai ser intermitente, você não vai trabalhar mais com vazão contínua. E aí você vai ter um tanque só que faz todas as vezes de decantadores e reatores aeróbios. Então você vai ter um tratamento preliminar. E aí, ou você pode ter, enfim, explicar aqui, acho que é um pouco melhor para explicar, né? E aí dentro desse tanque do lodo ativado em batelada, você vai ter esses ciclos, né? Ou bateladas aí, né? Então você tem aí, você tem a primeira etapa, né? Você tem um enchimento, né, com efluente, tem aqui no fundo o resto aqui de flocos, né, de biomassa que estão retidos aí, né, para garantir, né, a retenção celular e o funcionamento do sistema. Isso aqui é misturado com o efluente bruto, vai tendo um enchimento. Completado o enchimento, você tem a fase de reação, que você liga os aeradores, né, para fazer a degradação aí da matéria orgânica. Passado esse tempo, você desliga os aeradores e aí você tem a etapa de sedimentação. Biomassa floculenta sedimenta, o efluente então fica no decantado. Você tem aí a retirada lá do decantado, do efluente tratado. Tem aí remoção aí de eventualmente de lodo de excesso. Depois retoma novamente os ciclos. Isso daqui ele pode ser ou com um reator apenas, né? E aí você tem um tanque pulmão, então esse tanque ele vai armazenando ali enquanto o reator vai seguindo a operação. Você pode ter dois reatores em paralelo, então enquanto um está fazendo a reação, o outro está fazendo o enchimento. E aí, como eu falei, todas as etapas de decantação, reação é feita dentro da mesma unidade, né? Então você tem, vamos dizer, economia de espaço, né? Mas você tem uma mudança do sistema de operação aqui. E aí depois, usualmente, esses sistemas trabalham com uma fase com aeração mais prolongada, geralmente. Então aqui já sai um lodo estabilizado, né? Então essa etapa. Ela também pode ser convencional, mas como eu falei, usualmente acaba sendo mais prolongada, né? Aqui. Muito bem. E aí, finalmente, gente, a gente tem a configuração de lodos ativados como pós-tratamento de efluentes anaeróbios. E aí, nesse caso, de novo, né, no lugar do decantador primário, a gente vai ter um reator anaeróbio, um reator WASB, né, que vai fazer as vezes de remover matéria orgânica particulada e também vai remover parte de matéria orgânica dissolvida. Ainda sobra bastante matéria orgânica, ainda tem um residual de matéria orgânica e outros compostos para serem degradados, então que passam pelo reator aeróbio, né? Você tem ali então aí depois o decantador secundário, tem a retenção celular pelo lodo de retorno, o lodo de excesso vai para o reator anaeróbio
E aí o lodo de excesso do reator anaeróbio então passa para desidratação e disposição final. E o decantado aqui do secundário então sai para o corpo receptor. No caso aqui, né, é interessante aí que você tem um gasto, você tem uma boa redução de gastos aí de aeração, porque você tem uma boa redução da matéria orgânica carbonácea pelo tratamento anaeróbio, né? Também tem redução de gastos aí na implantação, né? E também na operação, né? No gasto com aeração constante ele também é reduzido aí, né? Vazão contínua. A idade do lodo aqui na faixa de 6 a 10 dias. Relação alimento-micro-organismo na faixa de 0,25 a 0,4 kg de DBO por quilo de sólidos suspensos voláteis do licor misto. Porém, né, a única porém que chama atenção, né, é que o sistema fica com uma capacidade mais reduzida em relação à remoção de nutrientes. Pois aí na parte de nutrientes também eu explico um pouco o que disso. Bom, e aí, né, vamos falar um pouquinho sobre a operação então, desses sistemas. Né? A gente tem ali, como na parte de variáveis que a gente consegue monitorar, né? Monitorar, mas não modificar, né, diretamente. O OD, né, que é o oxigênio dissolvido, sólidos suspensos do licor misto. Então são variáveis que a gente monitora, mas diretamente a gente não modifica. A gente vai estar modificando, por exemplo, OD ou sólidos suspensos do licor misto por meio de outras variáveis, então que é ou a aeração, né, ou a vazão de recirculação de lodo, ou a vazão de descarte de excesso de lodo, né. A aeração, por meio da aeração a gente vai controlando o que o OD, né, não é tão instantâneo aqui, mas enfim, né, a gente, por meio da aeração a gente vai controlando o que o OD, pela vazão de ar, né, e pela vazão de recirculação e pela vazão de descarte de excesso de lodo, então a gente vai fazendo os controles então, relativos aos sólidos suspensos do licor misto. Especialmente aqui em relação à vazão de descarte, né, que a gente tem o controle de sólidos suspensos do licor misto, também em relação a alimento micro-organismos, também, né, a idade do lodo, né, também dessa vazão de descarte de excesso de lodo. Parte de problemas operacionais, né, o que a gente vai ter de problemas operacionais aí, reatores UASB, né? Um problema bastante frequente aí, e que dá muita dor de cabeça, né, é o entumecimento ou bulking, né, que é quando você tem aí um excesso de crescimento de bactérias filamentosas, né. Essas bactérias filamentosas vão deixar o lodo floculento mais floculento ainda, e aí ele vai ficar mais difícil ainda de sedimentar, né. E aí isso aí a gente vai ter problemas na clarificação final do efluente, vai ter dificuldade de controlar melhor também a idade do lodo, vai ter perda de biomassa, né, perda de qualidade também do efluente final, né, ou pode acabar requerendo aí modificações ali tem problemas ali na parte de decantação, né. E o que isso aqui está relacionado, né? Isso aqui está relacionado, então, enfim, se observa, né, por meio de crescimento de bactérias filamentosas, se observa por meio de exame microscópio. E aí isso aqui vai estar relacionado aos fatores, fatores ambientais, aí, então, por exemplo, aí, temperatura, né? Outras coisas também no próprio tanque de aeração, então, baixo OD, por exemplo, ou pH menor que 6,5, né? Ou falta de nutrientes, falta de substratos, então, para as bactérias, e aí levando então ao crescimento dessas filamentosas, né? Ou problemas aí também de configuração do tanque, aí, por exemplo, como é que está a disposição de aeradores, né? Ou os aeradores superficiais ou dos difusores de ar, né? Ou ter algum difusor de ar que está entupido aí, ou ter algum aerador que não está funcionando adequadamente, né? Aí você tem algumas regiões que não está aerando, né, suficiente, e aí você vai ter essas regiões então com baixo OD. Então, eventualmente você pode ter aí problemas aí dos equipamentos, né? Ou também mesmo em relação também à configuração do tanque, em relação à disposição desses aeradores, seja os superficiais, seja os difusores de ar. Às vezes o espaçamento está inadequado e aí tem algumas zonas que tem baixo OD.
pode estar acionado. Outros problemas aí também, esse aqui, né, de lodo e suspensão, esse aí especificamente no decantador, né, secundário. Então você tem lodo e suspensão com bolhas de gás no meio dos flocos. Então isso aí pode estar tendo como causa, né, no caso do decantador secundário, né, a desnitrificação que ocorre no decantador secundário. Você tem ali então, depois na aula de remoção de nutrientes aí, consigo explicar melhor, né? Mas passando aqui um pouco, né? Tópicos aí, depois vocês veem ali, qualquer coisa, puxam, saltam ali para o vídeo de remoção de nutrientes, né? Mas você vai ter ali, você passado pelo reator aeróbio, você tem um decantador secundário, né? Você vai ter ali no material que está sedimentado lá no decantador secundário, você vai ter lá os flocos, né? No meio líquido você vai ter na parte líquida, nitrato e nitrito, principalmente nitrato, né? Mas enfim, e aí esse nitrato e nitrito aí, eles podem estar passando pela desnitrificação, aí no caso provavelmente utilizando matéria orgânica lá dessa própria biomassa floculenta como doador de elétrons. Com a desnitrificação lá, o nitrato e o nitrito vai virar N2. N2 é um gás, né? Vai formar uma bolinha lá no meio lá do lodo, né? Essa bolha de gás ali no meio dos flocos ali vai deixar ele menos denso, né? E aí vai levar então a ressuspensão desse lodo até a superfície. Isso aqui é uma das coisas que podem estar ocorrendo, né? Tanto é que às vezes é bastante comum, a gente às vezes ultimamente você vê com bastante frequência aí decantadores secundários aí com separador de escuma lá, de material flutuante também, né? Ainda falando sobre, agora eu acabei de falar de escuma, né? Era material flotado, mas enfim, a gente tem problemas também de espuma e escuma, né? Então, espuma devido a surfactantes, né? Lá no reator aeróbio, né? Então com a aeração intensa lá e uma concentração elevada de surfactantes, você pode ter então formações de espuma. E caso de muito material celular morto, filamentosos, você também pode ter a formação de escuma, né? Que aí você vai ter aí um pouco de lipídios e aí muito material celular morto no meio, formando então esse material que é a escuma lá no topo. Então, ligado então à aeração intensa e presença de, enfim, filamentosos, surfactantes. Tá? Bom, gente, aí para mais estudos aí, dimensionamentos, aí, até eu entender os dimensionamentos desses diferentes modalidades de lodos ativados, vocês vão ter informações aí nos capítulos 8 e 9 do livro do Von Império. Então, é isso, gente, e a gente se vê então nos próximos vídeos.